Vamos lá, gente, voltar aqui para concluirmos nosso encontro de hoje. Vamos voltar aí para o ponto onde paramos, que foi exatamente nos debates, né? Quando foi concluído os debates, o juiz irá formular a aquisitação. E como é que funciona a aquisitação? Veja, abram aí. Por favor, Eric, no artigo 483. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre a materialidade do fato, autoria ou participação, se o acusado deve ser absolvido, se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa, se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Bem, pessoal, antes dessa reforma de 2008, a aquisitação era um problema, né? Era uma série extensa de quesitos, onde o juiz perguntava desde as circunstâncias atenuantes e agravantes por quesito, até a questão da materialidade do fato, etc. Agora, simples, são 5 quesitos. Primeiro, a respeito da materialidade do fato. A pessoa de fulano de tal foi vitimada com disparos que tiraram a sua vida? Simples. A perícia tanatoscópica está no processo, etc. O jurado responde sim ou não. Ok? Mais de 4, ou a partir de 4, respondendo que sim, nós vamos para o segundo quesito, que é sobre a autoria. O autor do fato foi a pessoa de fulano de tal? O jurado responde sim ou não. Se a tese da defesa for uma tese de negativa de autoria, a defesa está negando a autoria, porque a autodefesa, que é realizada pelo próprio acusado, também negou a autoria do crime. É nesse quesito que os jurados vão dizer se acatam a tese da defesa ou a tese da acusação. Tá? Se por maioria disserem que sim, e aí quando se abre o quarto voto, sempre se interrompe a votação, não se abre mais. É isso para garantir, inclusive, o sigilo. Antigamente, antes de 2008, os 7 votos eram abertos, né? Hoje em dia, não. Quando se atinge a maioria, imagine, abriu o primeiro, sim. O segundo, não. O terceiro, sim. O quarto, sim. E o quinto, sim. Nós temos 4-1. Acabou. Eu não vou abrir nem o sexto e nem o sétimo voto. Ok? Terceiro quesito. Pergunta muito simples. O jurado absolve o acusado? Vamos ler, então, aí, pessoal, o parágrafo 1º e 2º do artigo 483. Érico, por favor. A resposta negativa de mais de 3 jurados a qualquer dos quesitos referidos nos incisos 1 e 2 do caput desse artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado. Respondidos afirmativamente por mais de 3 jurados os quesitos relativos aos incisos 1 e 2 do caput desse artigo, será formulado o quesito com a seguinte redação. O jurado absolve o acusado? Bem simples. Objetivo. Se superarmos o primeiro e o segundo quesito com resposta afirmativa, ou seja, o sim de mais de 3 jurados, o que é que nós teremos? A formulação do terceiro quesito. Simples. O jurado absolve o acusado? Ponto. Vejam, os jurados eles não estão vinculados às teses apresentadas pelas partes. O conselho de sentença, o veredito é soberano.
A soberania dos vereditos, ela se caracteriza neste momento quando o jurado tem a autonomia de decidir de acordo com a sua consciência e com os ditames da justiça. A decisão do jurado, diferentemente da decisão do magistrado, não precisa ser fundamentada, né? Não há necessidade de fundamentação. Ok? Muito bem. Depois vem o quarto quesito. Se existir causa de diminuição de pena alegada pela defesa, e aí depois você vai para a existência de circunstância qualificadora ou de causa de aumento de pena, que foram, obviamente, reconhecidas na pronúncia, né, pessoal? Se a pronúncia capturou como homicídio, como homicídio simples, o Ministério Público não pode tirar um coelho da cartola e querer acusar, ou querer que o acusado seja condenado por homicídio qualificado. Ok? Muito bem. Encerrada a votação, nós vamos para a sentença. E aqui entra aquela polêmica que eu falei no começo da aula em relação ao caso da Boate Kiss. A linha E do inciso 1 do 492, ela foi incluída pela Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime, né? Vamos ver, então, aí, começar pelo 492, e vamos ver todos os seus incisos. Vamos lá, vamos começar a falar, portanto, da sentença condenatória, ok? Da sentença condenatória. Por favor, Eric, o 4921. Vamos lá. Em seguida, o presidente proferirá a sentença que, no caso de condenação, fixará a pena base, considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates, imporá os aumentos ou diminuições da pena em atenção às causas admitidas pelo júri, observará as demais disposições do artigo 387 desse Código. Esse agora é aquele que eu falei que foi incluído pelo pacote anticrime, tá? Prestem bem atenção, porque foi o caso da discussão da semana em relação à Boate Kiss. A linha E. Mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas com a expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. E a linha F. Desculpa, não coloquei aí. A linha F. Estabelecerá os efeitos genéricos e específicos da condenação. Ok, pessoal? Isso nós estamos falando da sentença condenatória. Ok? Em relação à sentença absolutória, nós temos o inciso 2. Inciso 2. No caso de absolvição, mandará colocar em liberdade o acusado se por outro motivo não estiver preso, revogará as medidas restritivas provisoriamente decretadas, imporá, se for o caso, a medida de segurança cabível. Ok? Pessoal, lembram-se daquela decisão de impronúncia? Aqui, se forem os jurados que entenderem, por exemplo, que não se trata de um crime doloso contra a vida, mas de um crime de competência do juiz singular, o que é que nós fazemos? Nós vamos para o parágrafo 1º. Atenção para esse dispositivo, tá? Se houver a desclassificação da infração para outra, de competência do juiz singular, ao presidente do tribunal do júri caberá proferir a sentença em seguida, aplicando-se, quando o delito resultante da nova tipificação
for considerado pela lei como infração penal de menor potencial ofensivo, o disposto nos artigos 69 seguintes da Lei 9.099, de 26 de setembro. De 95. Muito bem, atenção. Imaginem, a defesa, o crime, a acusação é de homicídio tentado, tá? Obviamente que doloso, né? Homicídio culposo não é de competência do tribunal do júri. Muito bem. Uma tentativa de homicídio. O acusado efetuou um disparo na perna da vítima e, podendo efetuar o segundo, o terceiro e o quarto, optou livremente por não dar continuidade ao iter criminis, ao caminho do crime. Ele, de maneira voluntária, interrompeu, desistiu voluntariamente. Artigo 15, né? O agente que desiste voluntariamente de prosseguir na ação só responderá pelos atos já praticados. Muito bem, e a defesa insistia dizendo que aquele crime não era de tentativa de homicídio, mas de lesão corporal consumada. O dolo do agente, o ânimos, era o ânimos ledendi, e não o ânimos necandi. Muito bem. Vejam que, se houver a desclassificação de homicídio para lesão corporal, compete ao juiz presidente do tribunal do júri proferir a sentença, aplicando, inclusive, o que preceitua a Lei 9099, que nós estudamos, por coincidência, na última aula, né, que é o procedimento sumaríssimo. Ok? Atentem bem para essa questão da desclassificação. Ok? Pessoal, alguma dúvida em relação ao tribunal do júri? Ficou claro? Alguém quer perguntar alguma coisa, quer tirar alguma dúvida? Tudo certo? Bom, então, se não há dúvidas, eu quero me despedir de vocês em 2021, né? Lembrando que em 2022 estaremos juntos de novo. Nossa próxima aula será no dia 12 de janeiro, portanto, só nos veremos lá no dia 12 de janeiro, onde trabalharemos o rito de entorpecentes, o procedimento especial de entorpecentes, e falaremos um pouco sobre as questões prejudiciais e as exceções processuais. E quero agradecer a cada um e a todos a atenção, desejar-lhes de maneira antecipada já um Feliz Natal, né? E dizer que tem sido muito boa as aulas aqui, tem sido muito boas as aulas aqui nessa turma, na turma da noite, né, no noturno, e tenho certeza que teremos aí no final do semestre boas histórias para contar. Bem, claro, Tiara, pode mandar um e-mail para mim, eu disponibilizo a gravação da aula. Bom? Pessoal, só lembrando para vocês o seguinte, aqueles que tiverem interesse e que irão fazer o exame da ordem número 34, cujo edital já saiu, inclusive, né? A primeira fase está prevista para o dia 20 de fevereiro e a segunda, 24 de abril. O que é que eu vou fazer? Eu vou montar um curso só para quem quer fazer segunda fase de penal. Então, quem for fazer o exame de ordem na segunda fase de direito penal, a gente vai começar esse curso no dia 21 de fevereiro, que é o dia exatamente posterior à primeira fase, e iremos até o dia 23 de abril, que é a véspera do exame de ordem. Ou seja, são 2 meses de intensivo para aqueles que têm interesse em fazer a segunda fase em penal, com correção de peças individualizada, aula de sala de estudo, biblioteca. Quando a gente voltar no que vem, em janeiro, eu vou explicar melhor e dar as coordenadas para vocês. Bom? No mais, uma boa noite a todos e nos vemos em 2022, se Deus assim permitir, tá bom? Um abraço a todos e até lá. Obrigado, gente. Boas festas para todos.